Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não, boa sorte para você que está com a gente aqui em mais um Bicho no Boteco. É um podcast animal falando sobre vários assuntos, principalmente que abordam assuntos de zoológico, criadores e animais silvestres e exóticos também. Lembrando para você curtir o nosso vídeo e participar, se inscrever no nosso canal para dar uma forcinha para ajudar a gente a tocar esse projeto. E eu aqui, o Marcelo Gomes, estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito gente boa e tem muita historinha para contar. É isso aí, hoje estamos cheios de arte, né? Aqui com a gente o Bruno Petri, veterinário do CRASPET, né? Do Parque Ecológico do Tietê, já há um bom tempinho por aí. Presidente da Bravas. Bruno, bem-vindo, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra conversar com vocês. Vamos lá, Bruno, como é que começa a sua história, velho? Como é que você caiu nos animais silvestres? De onde vem isso? Cara, não foi tão acidental assim. Quando você é moleque ali, precisa escolher o que você vai fazer da vida, né? No vestibular. Antes de escolher, eu escolhi, eu quero morar na praia. E aí... A praia? E aí eu precisava, beleza, eu vou morar na praia, mas eu preciso saber como que eu vou morar na praia, assim, como que eu vou me manter. Isso era a década de 90. Vou vender minha arte. Pode ser sanduíche natural, né? Bijuteria. E aí era a época que, Tamar tava em ascensão, assim. E eu sempre gostei de tartaruga, veterinário, falei, é isso. Puta merda. Vou trabalhar no Tamar e morar na praia. E, cara, óbvio que nada disso Nunca foi morar na praia. Nunca molhou o pé na areia. Nem estágio no Tamar, nada. Quando eu vou no Tamar é totalmente turista, assim, sabe? E aí começou. Entrei para a faculdade de veterinária. No terceiro ano, começo do terceiro ano, fim do segundo ano, fui pedir estágio. Mandei e-mail para algumas clínicas, isso era 2002, 2003, mais ou menos. E uma clínica me respondeu, pode vir. Cara, não sabia onde que era, não sabia nada. Era uma clínica no Campo Belo, no Brooklyn. Aí chego lá, quem me recebe é o Faisal. Puta e eu merda. não sabia que o Faisal era o Faisal. Clínica do Faisal. Então o Dr. Faisal, né, veterinário, biólogo, que foi por muitos anos, né, trabalhou no Zoológico de São Paulo. É da primeira geração aí de veterinários de animais selvagens no país. E aí no primeiro dia, ele tinha uns... chamar entre aspas de cachorro, assim, na mesa, ele fazendo a consulta em alemão, eu não olhava para o Ele era poliglota, né? Falava várias línguas, assim, eu olhava pro não via a legenda. Aí eu só lembro dele perguntar para mim, que bicho que é esse? Eu pensei, se ele tá perguntando que bicho que é esse, não é um cachorro. Eu falei, eu sei que não é um cachorro. E era um casal de lobo europeu, porque tem uma galera aqui que mantém na Grande São Paulo que mantém esses animais, e era isso. E aí a partir desse dia meio que cabeça, né, abriu totalmente, assim. E aí passou um tempo, teve prova da Fundap para fazer estágio no CRAS. Eu prestei, passei e fui pro CRAS. E aí foi quando tudo em 2003, tudo aconteceu em 2003. Foi meu primeiro congresso da Bravas que eu fui, foi quando eu conheci vocês. Então, 20 anos. Caraca, velho. Por 2003. Faz um tempinho, cara. Onde foi esse congresso? Lá em São Pedro, no Colina Verde, Fonte né? Colina Verde. Foi uma sequência de congressos naquele hotel, né, cara? Muito legal. Então, foi a partir daí. E, quando você conhece a área, você começa a conviver com as pessoas, você percebe uma diferença, assim, no tratamento. É legal pra caramba, todo mundo se dá super bem, não sei o quê. E eu fui sei lá, gostando daquilo, da coisa. E fui ficando. E aí você vai redescobrindo um outro jeito de viver, que nem todo mundo pensa... Ser pobre para sempre, né? E morar em São Paulo. E aí você vê, eu sempre brinco com isso, nem tudo que voa em São Paulo é pombo, sabe? E aí você começa a ver que tem
uma fauna riquíssima aqui na cidade de São Paulo, que você tem trabalho com esses animais aqui também. E fui ficando, e aqui estou até hoje. Aí as coisas vão acontecendo, né? A partir do momento que você se dedica a algo, as coisas vão acontecendo. E junto com isso foi a Abravas, tanto a parte de congressista como fazer parte da diretoria. A primeira vez que eu fui diretor, acho que você estava nessa chapa. 2000 e... Acho que não, não tenho 10? certeza. Não sei. E aí também, entre indas e vindas, eu acabei sendo presidente de 2015 a 2019, assim. Que foi bem legal, cara. Foi bem bacana. É muito legal, né? Assim, você oferece, né, um pouco do que você já recebeu, né? Essa ideia de trazer gente, de formar pessoas. Eu acho que a Bravas é uma experiência fundamental. Né? E é um lance muito de, sei lá, devolver um tempo seu para a sociedade em prol de algo maior, sabe? Sim. E foi o que aconteceu agora. Aquele lance da especialização, da Abrava ser a associação certificadora, começou com a gente, cara. Há um tempão, assim. Sei lá, coisa de 10 anos que a gente está caminhando atrás disso e aí deu agora, assim. Então deu entrada no processo na minha gestão, a Hillary assumiu e aconteceu, sabe? Então, porra, muito legal, legal. cara. E isso porque a gente já discutia, Nossa. né? Assim, desde a... Né? Saiu muita briga. Nossa, também. eu lembro no congresso que foi em 2000. Não sei se foi esse ou se foi em 2004 depois, que tava lá os estudantes, não sei o quê, e a gente, você lembra disso? A gente quis votar na Assembleia. Aí você falou, revolução estudante não vota. E aí o caos se instalou na Assembleia, né? É verdade. Então, acho que é legal isso também, porque sempre tive vontade de não só ir como um congressista, mas participar do todo, assim, sabe? E aí foi quando surgiu a oportunidade. Primeira vez que tinha surgido a oportunidade de talvez ser presidente, eu não quis. Eu achava que era moleque, cara, sabe? E tem algumas posições na vida que você tem que ter um pouco mais de repertório para encarar. Se eu fosse um presidente hoje, eu acho que eu seria totalmente diferente do que fui há um tempo atrás. E ainda bem, né, cara? Porra, porque se a gente for a mesma pessoa de 5 anos atrás... não mudou nada, com as né, mesmas convicções, porra. Tem que... Mas é uma coisa que até doença infecciosa evolui, né? Se vírus evolui, meu. Aí o Covid não deixa... Não deixa mentir, exatamente, né? E como é que foi trabalhar com o Faisal? O Faisal era uma figura polêmica, cara, né? Polêmico, porra, super dedicado ao... Eu ia só aos finais de semana. E eles faziam rodízio, assim, de plantonistas. Então eu via a cada 20 dias, mais ou menos. Mas, cara, era de uma dedicação extrema ao caso, sabe? Podia ser uma simples, ele atendia pequenos, né? Acho que sua clínica já estava aberta nessa época? Eu abri em 2002, 2003. Então, assim, as clínicas atendiam tudo, né? Mas você via a devoção dele, cara, ao caso. Podia ser uma simples vacinação. Esse foi um cara à parte. E de estudar e de explicar, sabe? E aí, se ele fosse meio que com a sua cara, assim... Porra, você aprendia muito, cara. Muito, muito, muito. E sempre falando em português, aí ele virava e falava em inglês e você tinha que Quantas falar. línguas ele falava? Você que era umas 4. Eu acho que era... que eu tenho certeza era inglês, alemão, português, mas devia arranhar alguma outra coisa aí também. Nesse meio. E é legal você ver isso, né? Um cara já passando do auge da carreira, né? E essa dedicação ao cão, ao gato, né? Ao caso clínico, isso é super bonito, né? E é um puta exemplo, cara. Sim, você tá eu tava em formação até hoje, mas assim, você vê aquilo e fala, porra... Ainda bem, né? Ainda bem que eu caí aqui. Cair na mão desses é demais. E aí tinham outras 2 veterinárias que eram muito boas também, assim, a Jane e a Ana Maria. E, cara, foi sensacional, assim, foi totalmente um divisor de águas mesmo. Falei, porra... Nada como um bom exemplo, né? Pra ter como base onde você quer chegar. Exato, e tipo, qual caminho você quer trilhar, sabe? Então, assim, é isso. E eu acho que, de certa forma, cria na gente, né, uma certa obrigação em devolver.
Não é? Porra, eu me lembro de uma vez a gente discutindo, porque estagiário é um pé no saco, a gente tem que cobrar do estagiário. Eu fiquei pensando assim, porra, velho, eu ganhei tudo de graça, né? É só você ter um pouco de interesse. O cara abria o que saía, viu? O Adalto, o pessoal de Sorocaba, né? O cara, toma, ó. Eu aprendi isso aqui, pega aí pra você e vê o que você faz de melhor. Eu acho que a única obrigação que tem aí é ser melhor. Exato. Né? É usar aquilo e desenvolver, né? Então, eu acho que é muito legal isso, essa formação. Acho que a gente teve muita sorte aí de quem pegamos, né? E é isso mesmo, de devolver, assim. Cada um vai devolver de um jeito, né? Porque você tem toda aquela parte de você absorve conhecimento e depois você repassa. E nunca vai ser do mesmo jeito. Sim. E também vale muito, acho que, do estagiário. Quanto também que... Vale a pena. Não, e que, cara, e que hoje, principalmente, que te provoca do bom sentido, assim, sabe? Porque você tem muita informação hoje em dia, cara. Sim. Saca? Então, porra, você tem que estar também atualizado, você tem que estar ligado. E tentar devolver da melhor forma possível. Não basta só ali estar preso de corpo, né? Tem que entender um pouquinho, estudar. E é isso. Ajuda. E ajuda também no relacionamento. Assim. Você vê que a gente trabalha lá no CRAS com muitos mil animais por ano. E geralmente os problemas estão nos relacionamentos interpessoais, assim, sabe? Então, se você não lidar bem com... Eu sempre falo isso, tem muito estudante que fala, eu fui fazer veterinário porque eu não gosto de gente. Cara, então vai pra terapia. Antes exatamente, de tudo, né, cara? Assim, porra, não dá. Você vai lidar com astronauta na Lua, né? Sozinho, né? Não fala com ninguém também. E você falou do CRASPET. Qual que é a sua rotina lá? O que acontece dentro do CRASPET? Quer dizer, o que você pode contar. Bom, o que é lícito. Né? Não. Explica primeiro o que é o CRASPET para quem não... Então, o CRAS é um centro de triagem do governo do estado de São Paulo. Fica localizado no extremo leste da cidade de São Paulo. Não é Guarulhos ainda, é São Paulo. Para quem quiser ter uma noção mais espacial, fica próximo ao aeroporto de Guarulhos. Fica dentro de um parque, que é o Parque Ecológico do Tietê. E a gente recebe animais tanto provenientes de resgate de fauna urbana, quanto entrega voluntária por munícipes e apreensões realizadas pela Polícia Ambiental, Polícia Civil, hoje em dia, que tem uma atuação bem grande na parte de meio ambiente. A Guarda Civil? Não, a Polícia Civil mesmo. Eles têm uma delegacia de meio ambiente. Não, a GCM é a Guarda... Não, é a DIC, mano. A Civil Caramba. Então, recebe de ou seja, tudo que é meio que apreendido aqui na cidade acaba caindo lá. A maioria. Entre a gente, por incrível que pareça, tem assim até que um número razoável de centros de triagem em São Paulo e na Grande São Paulo, sabe? Tem Barueri, né? Tem Barueri, tem o Semacas e o DEPAV, que são da prefeitura. Tem um volume monstruoso, também, né? Então as apreensões acabam sendo divididas entre os órgãos. Meio que fica... por exemplo, a GCM acaba levando mais para o Semacas e para o DEPAV, por serem da mesma municipais, jurisdição ali. E as apreensões realizadas pela Polícia Militar e Civil acabam indo mais para a gente. E aí também a gente recebe apreensão da Polícia Federal, apreensão do aeroporto, rodoviária... Então, quantos animais vocês recebem por ano? A gente chegou a receber já mais de 12 mil animais, cara. 12 mil e pouquinho, assim. Hoje em dia, em torno de 9 a 10 mil animais por ano. Que coisa pra caramba. É muito, né, bicho. Quem que é o seu cliente principal, assim, de bicho? Gambá? Não, depende do recorte que a gente fizer. Se a gente fizer um recorte, por exemplo, de apreensões, são os passeriformes. Tá? Então, assim, dentre os passeriformes, picharro e canário, trinca-ferro, acabam sendo os primeiros. Assim, E se a gente for ver pelo lado de resgate de fauna urbana, que são animais não traficados, assim, gambá. Entre os mamíferos, gambá. Aí entre as aves, talvez coruja, periquito, maracanã. Então acaba
Isso, assim. O meu mestrado é com isso, né? Com fauna urbana. Então a gente tá mapeando, tá ficando bem legal, assim. Mas tá mapeando... Os acidentes na cidade de São Paulo. Então aí a gente, de 2015 a 2021, a gente tá fazendo vários mapas e aí vai tentar sobrepor esses mapas para ver se existem pontos críticos da cidade, assim, que precisam ser trabalhados, sabe? Relaciona com acidente, o que quer dizer isso? Colisão, por exemplo, de ave com vidro. É atropelamento. O muro da raia. Nossa. O muro da USP. E em que fase você tá do mestrado? No fim. Já tá. Eu apresento... No fim, graças a Deus, né? Traumatizou ou não? Cara, assim, por ser algo que eu gosto, sabe? Que é totalmente estatística e georreferenciamento. Cara, eu gosto, assim. De você pegar aquele monte de dado e oferecer um produto, cara, sabe? Porque se você não encarar aquilo, você pouco vai saber o que está acontecendo, assim. Você só sabe real quando você encara um monte de planilha, cara, sabe? Você vai dar uma referência, não é? Para as pessoas entenderem onde é que precisa ser investido, o que é que precisa ser feito. Onde tem um problema que dá para mudar. É muito legal. Qual zona que é mais crítica, por exemplo? Qual zona que é mais crítica, por exemplo? Então, é um viés meio que a gente ainda está terminando, porque dá para a gente discutir muito se a gente recebe mais animais, por exemplo, da Zona Leste por estarmos na Zona Leste ou se realmente é uma área crítica, sabe? Mas a gente pode, levar em... eu acho que, por regras gerais, assim, bairros que estão sendo gentrificados ou regentrificados, assim. Por exemplo, Butantã, que era um bairro residencial de casa, hoje em dia está subindo muito prédio. E aí você vê o aumento de chegada de animais desses locais, assim, sabe? E esse animal chega acidentado com o quê? Com trauma. Com trauma. Tá. Vidro... TCE a maioria das vezes, assim. Eu também recebo muito TCE, muito. E aí a gente... só o TCE, né? Ou trauma crânioencefálico, né? E aí você vai... Cara, é legal, assim, porque você vai tratando, você vai acompanhando o caso, a evolução. Não existe regra de bolo, não tem essa, assim. Chegou, faz receita isso. Cara, bolo. Regra, receita, não regra. Chegou, faz isso. É legal você ter um protocolo, mas é muito mais legal você revisitar e rever seu protocolo muitas vezes. Então assim. é caso então, a caso. Mas isso é muito legal, né, Bruno? Assim, eu também acho que o protocolo é muito importante, você ter uma base, mas o importante é você ter condições de perverter aquilo em algumas situações, né? Porra, isso aqui não, hoje não. Hoje não, sabe? Não tem por que fazer isso, o bicho já sofreu acidente há 2 dias, sabe? O que a gente pode fazer? Você tem que pular umas etapas ou voltar atrás em outras, Por isso e usar a clínica, né? É aí que entra a mão do clínico, né? Por isso que, sei lá, a semiologia é uma arte, não é uma ciência. Exato. Né, é aquilo de você... E a diferença da evolução do trauma nas diferentes espécies, assim. Você vê, sei lá, a gente tem acompanhado mais ou menos bicho muito grande que dá porrada dificilmente sobrevive. Quanto maior impacto. Tipo, bicho de médio para pequeno, assim, Brotogeres, Maracanã, Diopsitaca, eles rolam. Então é legal, cara. É legal, assim, é desafiador pra caramba. Então, como que é a rotina? Não tem rotina. A rotina Essa é a rotina. A rotina não tem rotina. Eu sempre falo isso. Se você é uma pessoa apegada à rotina, não trabalhe num centro de triagem, cara, porque sua vida pode mudar... Assim, questão de minutos, cara. E se você tem horários muito justos, também não, né? Não. A gente já teve caso, por exemplo, de apreensão no aeroporto de 1.000 jabutis. Caraca! No ano passado, na primeira frente fria do ano, cara. E aí? Como mantém 1.000 jabutis, filhotes? Como mantém 1.000 jabutis filhotes? A gente manteve não dá ideia pra pergunta que você vai levar. A gente manteve em 2 recintos com aquecimento e, cara... Percentual bom de sucesso? Não, morreram 2 bichos só. Ô, louco. Fantástico, sensacional. Então, assim... Pra filhote é fantástico. E de réptil no frio? Puta. Então foi ok, cara. E a minha pergunta é assim, pra onde foi?
Então, foi um caso, cara. Foi um caso que foi uma apreensão feita pelo IBAMA de São Paulo. E animais que estavam sendo exportados e faltou um documento e eles foram apreendidos, depois regularizou o documento, voltou. Ou seja, fazenda. Não era bem tráfico, era? Não. Era um... não sei se dá pra não classificar como, porque tinha um documento faltante, então, às vezes, sei lá, entra no termo, sabe? Mas não era. Saiu de um criatório e ia para um lugar. Porém, por conta de erros... Foram pegos. Bom, mas não era bicho de natureza? Não. Eram bichos de criatório. E aí a responsabilidade também aumenta, né? Porque se acontece alguma coisa, o cara que teve a apreensão por falta de um documento, ele pode até alegar que você pegou meu bicho e aí? Morreu tanto. Pode. E isso... Não que acaba acontecendo, mas acontece, por exemplo, de ter muita devolução de animal. Então, assim, um papagaio, por exemplo, foi apreendido, esse crime foi para julgamento, o juiz deu parecer favorável, você tem que devolver o bicho, sabe? No zoológico de Pomerode, eu tive vários. Tive um peito roxo que mandou devolver e tive uma apreensão também na época de passeriforme que deixou de cabelo branco. Porque eram 50 passeriformes, daqui a pouco veio uma ordem, devolve tudo. Sim. E aí você fica desesperado para pegar todo mundo e voltar, que já estava tudo... Em recinto. Em recinto, viveiro de imersão e tudo mais. Não, é complicado, assim. Você vê que às vezes, putz, o bicho tá com uma anilha irregular e você tem que devolver, sabe? Mas assim, cabe a nós que trabalhamos num centro de triagem, a gente é uma parte que executa leis e diretrizes. Não cabe a você Não cabe julgar. a mim legislar, sabe? Então, assim, a gente pode ter nossas opiniões, eu acho que é legal ter as opiniões, mas isso não pode influenciar no meu trabalho. Então, assim, não é porque, sei lá, eu sou a favor ou contra de animais apreensão. Como pet. Então, eu sou contra, estou dando bem hipotético aqui, porque não sou também. Mas Tá bem, então mas, por exemplo, não vou mandar esses animais para criador comercial porque eu sou contra. Cara, mas assim, é a lei. Você está seguindo a lei, então você vai mandar. Então, um animal que entra no CRAS, ele acaba tendo, só também para explicar, ele acaba tendo a saída. Todo animal que entra, sai. Então, assim, alguns de alguma maneira, né? Alguns em mais tempo, outros em menos tempo. Mas todo animal é para sair. Então, não é para ter bicho em centro de triagem, sabe? Bicho de triagem... Uma engrenagem que tem que andar. Não é para ter nome, sabe? Não é para ter visitação, por exemplo. Você tem uma... Tanto é que a diferença dos recintos, a gente está... Lógico, você tem toda a parte de ambientação, mas tem que estar muito mais preocupado com um controle sanitário ali. Porque a quantidade de animais que passam num curto período de tempo é gigantesca. Se você não tiver, por exemplo, recintos fáceis de serem higienizados, uma hora ou outra você vai ter um surto lá de alguma coisa, sabe? Vai acabar contaminando quem chega. E quem sai, e quem sai, sai contaminado, entra limpinho. E isso ocorre. Se você não tiver aquilo que a gente estava comentando, o fluxo muito estabelecido de controle de alguns patógenos, seja uma vigilância na entrada ou na saída do animal, alguma hora vai estourar uma bomba, assim, sabe? Isso é fato. Então, os bichos saem, eles podem ir para reintrodução, soltura, eles podem ir para criadores comerciais, onde eles vão ser matrizes, eles podem ir para mantenedores, ou ex-criadores conservacionistas, zoológicos, instituições de pesquisa. Zoológico do Senhor. Em alguns casos, sim, né? Por exemplo, em casos onde apresenta algo que é incompatível com a vida, sim, você tem que optar pela eutanásia. Quem trabalha em centro de triagem, a eutanásia... Sim, e além da eutanásia, morre bicho, né? Morre. Esses bichos que chegam com trauma crânioencefálico... Acaba morrendo, outros sobrevivem. Qual que é o seu percentual? Você tem uma ideia? Quantos voltam para a natureza? Quantos morrem? Se a gente pegar, por exemplo... de novo, depende do recorte que a gente fizer. Mas animais resgatados, em torno de 50% a gente consegue
devolver. Resgatada que achou na acidentado. rua. Animal pegou, não traficado, vamos dizer assim. E não estava na casa de ninguém, Não, bateu no prédio. se tivesse, é acidental. Tipo, uma capivara que entrou na minha casa. Que caiu no prédio de alguém, né? Na migração anual das capivaras. A capivara bateu na antena do prédio e caiu. Na TVA. Enroscou no cabo da net de fibra. Aí 50% volta. Sim. O restante, não que a nossa taxa de óbito seja de 50%. O restante dá para ser destinado para outros locais. Então, por exemplo... e a gente tem que também, acho que deixar muito claro que a gente lida com animais comuns, cara, saca? Não é animal... Sem glamour. Não é um animal super ameaçado, nada disso. A gente tá falando de carcará, de urubu, de... Mesmo porque cara, né? Maracanã, de colórios, tucano de bico verde, sabe? Animais que fazem parte da fauna de uma cidade. Então é isso, assim, também. Então, e quando você pensa em conservação, que é o nosso foco lá no CETAS, é um CETAS meio que não voltado para isso, mas é o nosso trabalho, né? É o nosso papel. Você tem que pensar na população, o quanto que aquele indivíduo vai impactar para a população daquela espécie. Cara, um carcará, como indivíduo, pouco importa em termos de conservação para conservação da espécie carcará, sabe? A gente está falando de animais super comuns, assim. E isso, por mais duro que seja, te ajuda a tomar uma série de decisões, assim. Te baliza para a tomada de decisões. E animais que, por exemplo, não dá para serem reintroduzidos, serem soltos e têm um interesse, por exemplo, de conservação, dá para serem destinados para zoológicos, por exemplo, assim, sabe? Então é legal ter. A gente teve um dos nossos convidados, né, o Roni, e ele coloca assim, e veja, é uma posição polêmica, mas que precisa ser muito discutido, que ele diz assim, a gente não tem dinheiro para conservação. Bicho comum bateu no centro de triagem, faz eutanásia. E aí? Então... Radical também. Radical. Colocamos você em saia justa. Justíssima. Mas assim, dá para se concordar em partes, tá? Mas a gente tem cada vez mais uma... Lógico, é o nosso local de fala, mas a gente tem cada vez mais que ouvir a opinião também da sociedade civil, cara. Isso não é aceito, sabe? É fácil a gente falar entre os nossos. Sim. Mas eu quero ver... Eu entendo, Marcelo entende, mas a tiazinha ali do WhatsApp, não. Não, e não só a tiazinha do WhatsApp, quem legisla, quem faz lei, sabe? Que pior ainda que a tiazinha. Que tem ali todo o interesse, sabe, de ficar ali. Então, é delicado, cara. E eu acho que além disso, tem a coisa... Por quantos gambás você recebe por ano? 500, mais ou menos. Pô, fazer eutanásia não é nada agradável. Não é legal. Né? Não é gostoso. Assim, pô, você vai fazer 500 por ano? Quer dizer, com um bicho... Eu acho que a gente tem que buscar um caminho aí. E é um bicho que tem um papel ecológico interessante, e outra sabe? coisa, né? Fazer eutanásia de um bicho ígido. É doído, ígido, cara. Assim, que não tá doente, pô, isso dói. É doído. Pra quem gosta de bicho, não se aceita fácil. Não é um bicho que chegou que perdeu as 3 patas, você fala, pô, não, isso aqui é fácil. Não, vou amputar as 2 patas e metade da outra, tipo um bicho preguiça eletrocutado. Não, eu amputo, não. Aí, mas sabe, bicho ígido, assim. Por isso que é algo que, assim, tá se discutindo cada vez mais, eu acho legal. Antes tinha aquele olhar, centro de triagem é um poço de doença, sabe? Sim. E, em partes... Se você, dependendo da ótica que você olhar, pode ser, mas hoje em dia você tem muita ferramenta para controlar isso também. Vamos pegar de 10 anos para cá, tanto valores quanto a gama de exames para animais silvestres. É algo que deu um salto gigantesco, sabe? Que você tem hoje não se imaginava há 15 anos atrás. E o pouco que tinha era super caro, sabe? Você tinha que escolher a dedo ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o quanto disso nós não aprendemos
com os animais nos centros de triagens, Exato, né? Assim, quanto eles não deram ferramentas, sei lá, para você tratar... Quanto as maracanãs não contribuíram para você tratar a Cenopsita espica, a ararinha azul, né? Então, acho que esse ponto também é fundamental. E outra coisa que eu acho muito, assim, é aquele bicho que o cara tá com o filhinho dele, encontra caído no chão, ele pega aquilo e leva para você cuidar. Cara, acho que isso tem um impacto em conservação que é muito forte. Tem. Da parte extra, bicho, da parte humana. É, exatamente. Que se não tiver, esquece também. É aquilo, falar entre os nossos é fácil, mas como você tá atingindo aquela pessoa, você vai chegar pro criancinha, pra pessoa que for pro depositante do animal, falar, vou utilizar Armanitol para tratar o TCE, o cara vai falar, tipo, o que você tá falando, cara? Você tá louco, né? Armanitol é o quê, né? Então, assim, ter esse outro lado é legal. A parte humana da conservação também é importante. E um dado interessante é que isso aumentou nos anos da pandemia. O número de entrega de animais pela da população? cidade. Cara, tanto pela população quanto pelos órgãos, assim. Porque eu acho que a gente tem uma série de hipóteses para isso, né? Saiu, inclusive, no começo da pandemia, lembrar, os animais estão retornando às cidades, não sei o quê, deram uma romantizada nisso. Tem até um documentário, acho que no Apple TV, o ano que o mundo parou, assim. Aí, tem mesmo. Na Apple TV. E aí, porra, será que os bichos realmente estão retornando ou onde eles estavam? Por exemplo, no parque, a gente teve que, durante a pandemia, para quem não conhece o parque, lá a gente tem uma população de coati, de macaco prego, mas assim, bastante bicho que depende de recurso, de alimento que o visitante dá, por mais que você fale, porra, não é para dar. Mas dá, você vai em Foz do Iguaçu, cara, porra, coati pra caramba, assim. Então, em vários parques o coati tem se tornado um problema. E aí a gente teve que fazer uma suplementação para os bichos não saírem do parque, cara. Porque eles não tinha comida. Acabou o suprimento de fofura churrasco, né? Mas no documentário da Apple tem, falando daquele parque no Japão, que tem aqueles pequenos serviços, que como começou a ficar sem comida, eles começaram a andar pela cidade. E assim, é bem isso. Mas assim, isso foi vendido de um jeito super romântico, né? Os animais estão tomando de volta a cidade para eles. Porra, não, cara. O problema é bem mais embaixo. Fome. E a outra parte também. Animais que nem dependiam tanto de recursos humanos de alimentação, mas, por exemplo, que num cotidiano bem, entre aspas, normal, que quando a gente quer, sei lá, se referir a 3 anos atrás, assim, ao período pré-pandêmico, esse animal, por exemplo, de colisão, ele ia colidir, sei lá, assim, encerrar o ciclo dele ali, e as pessoas não iam ver porque não iam estar em casa, e o bicho seguia, provavelmente morria. O ciclo da vida. Só que hoje, com as pessoas ficando mais em casa, elas passaram a ver esses problemas também, sabe? Então porra, colidiu, o que eu faço? Eu vi na clínica, a pessoa passou mais tempo olhando o bicho, percebeu algum problema. Não, e aí também aquela, a cidade está mais quieta. Não, cara, você que nunca olhou para o céu, sabe? Você nunca olhou para o lado, né, para ver o que tem. No dia a dia, o que é que te faz se esconder lá no fundo da sala e falar, não, esse bicho não... O que é essa apreensão, essa coisa? Cara, eu acho que apreensão de rodoviária de ônibus, assim. Quando chega a mala... Filhote na mala. O que vem nessa mala? Tudo. De sagui a jabuti, ave pra caramba. Tudo creme. Um creme de passarinho misturado com carne seca. Cara, é grotesco, assim. É grotesco as coisas que vêm. Esses dias são dias que você fala, puta merda, cara. O que tá acontecendo com o mundo? E aí a gente tem uma avaliação muito, sei lá... biológica, científica da coisa. Pouco a gente se aprofunda e fala, porra, por que isso está acontecendo, sabe? Tem gente que ganha dinheiro, mas tem gente que depende, infelizmente, disso, assim.
sabe? Porque o de rodoviária é o, digamos, traficante pobre, né? Assim, o cara que... mais perrapado deles. Mas a gente tem que pensar no cara que tirou o bicho do mato Então, lá. Por que ele tá fazendo isso? Tem uma questão social muito mais importante também. Né, da coisa. Sabe? Será que... Sim. Sabe? E ter esse olhar então eu acho assim, você falar em conservação pra gente aqui na cidade é uma coisa. Pro cara que tá lá, né, na ponta do mato, que tá ali do lado, é muito mais complicado, né? O cara que vive daquilo, situação precária, né, com falta de tudo, é muito mais difícil você ver cara. Com essa coisa. Olha, conservar a natureza é tão bela. Foda. E acho que aí é que a gente tem que pensar, quem é que compra essa porra? Né? Acho que no fundo a história quem é que somos nós, né? Da classe média pra cima, que quando criancinha comeu danoninho, né? Levava sucrilhos de manhã no café da manhã. Porra, velho, você tem todos os seus neurônios, né? Assim, pensa um pouco, né? Antes de comprar esse sagui, né? Mas uma coisa assim, vai defendendo um pouco. Olha lá. Não, calma. Defendendo um pouco quem compra esses animais, uma coisa que eu vejo, assim, a pessoa tá passando na rua, vê um cara com uma caixa com 5 sagui. Aí fala, se eu não vender hoje, eu vou matar tudo. E geralmente é isso que fala. E aí a pessoa com dó vai lá e pega. E sem querer, querendo, ajuda a roda a girar. Sim. Mas, tem um outro ponto que a gente também está observando lá. As novas gerações têm uma consciência melhor da coisa, assim, sabe? Então a gente está recebendo muito, por exemplo, animais longevos, papagaio e jabuti. Era do meu avô que morreu, era do meu pai que morreu, eu não acho certo, mas ele gostava, não sei o quê. E estão entregando. Então, assim, tá tendo uma mudança, cara, eu acho, sabe? Aí eu tenho uma perguntinha. Esse papagaio do vovô tem saída pra onde? Cara, depende do papagaio, assim. A gente lá, de novo, tem... Cabe a você ficar... Tem 3 meio que estágios que a gente chama de reabilitação, sabe? Primeiro estágio pensa assim, eu vou dar um número real. A gente recebe por ano, cara, cerca de 600 papagaios. Só papagaio. Toda semana, todo dia quase tem entrega de papagaio. E aí a gente tem que fazer no mínimo com que esses 600 comam a mesma coisa. Então começa aí. Porque um veio comendo ração, o outro girassol, o outro aquela mistura de semente com fungo, o outro fruta, o outro... É champignon? Tem uns que cometem esse cargou, né? O outro, sei lá, comendo... frango, arroz, feijão... leite... o outro comendo sola de sapato, sabe? Porque senão dá peito seco, umas histórias doidas, assim. Então, a primeira coisa é fazer com que esses bichos, cara, tenham uma alimentação ali o mais próximo possível do ideal. Então, eles ficam, sei lá, uma semana individualizados para ver o que esse bicho está comendo, cara. Vocês têm espaço para manter? Não, porque não é isso que é o legal da gente falar. Não é simultaneamente, entendeu? Entra e sai bicho todo dia. Então, você tem esse... Vai ter uma vaguinha. Por exemplo, a gente recebe, como eu falei, quase 12 mil animais por ano. Só que não é assim, deu 1º de janeiro, toma os 12 mil. Não. Em suaves prestações. A gente tem um plantel que a gente chama fixo lá, mas assim, em termos de número, não em termos de indivíduo, assim, esse indivíduo. De aproximadamente 1.000 animais. Então, entra bicho, sai bicho, sempre vai ter mais ou menos de 800 a 1.000 animais lá. Então, nisso dá tempo de você tratar cada espécie de um jeito, assim. E aí a gente tem isso, bom, beleza, comeu, tá comendo. Aí vai para um recinto maior, assim, que são uns gaiolões suspensos, assim, que a gente junta no máximo 6 animais. Só que nisso ele já teve algumas avaliações. Então, é um bicho que tem comportamento estereotipado, não tem? É um bicho que responde, sei lá, a estímulos para ver se o bicho é manso ou não, sabe? Tudo isso vai sendo planilhado, cara, ao longo da entrada do bicho até ele sair. Então, cada bicho a gente tem
uma ficha clínica desse animal, assim, com as características comportamentais, sanitárias dele. E aí isso vai crescendo. Pô, depois de 6, já tem uma interação social. Pô, para os pistacídeos é super importante isso. Eles têm uma estrutura hierárquica e social bem complexa, assim. Não adianta você, por exemplo, ir contra os hábitos da espécie. Chegou um papagaio, você vai soltar um papagaio? Não. Você tem que montar um bando de animais que estejam aptos para ir para a soltura. Aí depois desses 6, eles vão para um recinto maior, onde você já pega 2 gaiolões desses de 6 e junta no recinto, 12, vai crescendo, sabe? E aí você vê se tem interação entre eles, como que é. Então, demora, cara. Demora tipo cerca de 1 ano até você conseguir entre chegar um papagaio e sair um papagaio. E nesse caminho tem papagaio que vai ser introduzido com, sei lá, muitas vezes a gente não tem a idade do bicho. Tipo, tenho faz tempo. Quanto tempo? Desde que eu era criança, tá? Sabe, você tem que ir buscando essas informações. Mas aí dá pra você meio que perceber, pô, esse bicho é um pouco mais velho, por isso, isso e isso. E aí tem bicho que dá pra ser reintroduzido, dá pra ser solto, e bicho que não dá. E o que não dá vai pra esse outro caminho, zoológico, criadouro, por aí vai. E tem saída para esses bichos? Esses papagaios, aquele que canta a musiquinha, que pede café de manhã? Por exemplo, esses daí para criador comercial, eles são ótimas matrizes, esses bichos, assim. Sim. Então, a gente consegue encaminhar. Mas é isso. Todos os locais, não sendo setas, eles têm um número máximo de ocupantes. Não tem por que o cara ter um criador comercial que tem, sei lá, 10 casais reproduzindo super bem, que ele precisa de mais, sabe? Não, aqui tá ok. É custo. Tem custo, porque pensa, o bicho você vai ganhar dinheiro uma vez no ano, em uma época. Depois tem que, com tudo aquilo que você fez, se manter, sabe? E até é assim, defendendo um pouco o lado do criador comercial, é importante que ele exista até para poder receber esse grupo de animal, porque se ele não existe, aí. Se não tivesse essa saída. Não, eu sou super a favor. Sabe? Você acha que o criador comercial é um instrumento de conservação? Sim. A vontade de... Por mais que eu esteja contra, por exemplo, eu não teria um bicho, um papagaio, essas coisas. Mas as pessoas querem ter, cara. Sabe? Então, que tenha do legalizado. Não dá pra ir contra. Pode ser que num futuro muito distante, assim, as coisas comecem a mudar. Mas, por enquanto, você vê quem tem criador comercial, quantos filhotes eles têm, estão vendidos. Acho que você pode falar... Não sobra. Então, eu vejo como uma ferramenta, assim. Aí o pessoal vai falar, mas não estimula, já do jeito que tá, ó como tá, não deu certo, já tem, não baixa. Cara, você tem quantos criadores? Não supre, assim, sabe? E aí... Falta criador, é isso que você a gente entra num... sempre bate a tecla, que aumenta o preço por ter pouco. Você entra numa oferta de administração, de uma questão de administração, oferta e demanda, sabe? Então é o fato de ter pouco faz com que custe mais caro, dificulta o acesso. E o tráfico se mantém aí, né? Sim. Que é essa história. Talvez, assim... quer dizer, talvez não, com certeza a gente precisa de ações conjuntas, né? Sim. Desde a educação. Desde lá de baixo, cara. Desde o que fazer com aquele cara que tira o bicho. Ele vai viver do quê? Sabe? A gente tem que... Se ele não pegar o papagaio do toco, o que ele vai vender, né? Quanto será que o cara ganha num bebê de papagaio que ele subiu na palmeira lá e tirou? Porra, é mais do que um dia de trabalho, 2 dias de trabalho. Ele pega 3, 4, 5, garante o sustento da família. Continua sendo crime. Mas... o que você vai fazer, né? Ele vai passar fome? Então, acho que isso precisa... A questão social tem que ser discutida, não tem jeito mais. Não dá pra falar... Tem que falar, tipo, apreende, mas tá, e aí? Sim. Sabe? A gente tá muito, eu acho que vivendo essa época do e aí. Há muito tempo, sei lá. No começo, quando eu comecei a ir pra Bravas, você via os trabalhos, assim... diagnóstico disso em tal animal, diagnóstico disso em tal animal, não sei o quê... Hoje em dia a gente já consegue diagnosticar, por exemplo, uma série de patógenos, mas a gente está na fase do e aí? O que fazer tanto com esse diagnóstico, quanto que fazer com esse bicho positivo para isso, sabe? Principalmente pensando em população, né? E aí? Assim, achou circovírus naquele bando de papagaio de peito roxo. Faz o quê? E aí? E aí? Mesmo porque a gente não tem legislação que norteie. Que te norteie.
Até uma eutanásia, teoricamente, seria o necessário. Eu acho que no fim a gente vive uma época, né, já vem de alguns anos para cá, inclusive quando você fala do centro de triagem, dos protocolos, isso foram criados. Né? Foram. Esses protocolos foram desenhados por vocês, por nós que trabalhamos com isso, né? Não tinha nada. Não. E assim, oficialmente não tem, né? Você teve ali algumas instruções normativas do IBAMA de, sei lá, 2009, não 2009, foi? é. Então, porra, já tá aí com 12 anos. 13 anos. Né? Então, e aí? Não foram revistas. Não foram revistas, não foram complementadas ou subtraídas, sabe? Sim. Porque... E discutidas, né? Assim, e aí? Tudo bem, fechamos, vamos... Até para ver quem segura o seu tranco. Decidi que vou fazer eutanásia daquele bando de papagaio de cara roxa com circovírus. Tenho aqui o exame, tem animal com sintomatologia, sem sintomatologia, tá aqui. Quem que vai bancar isso? Porque senão você acaba respondendo um processinho aí, né? Pode ser que sim, sabe? Você tá sujeito a isso. Você fica sem cobertura jurídica, falando em tempos de processo, que eu falo mais que ninguém, que tá na moda, né? A gente acaba tendo uma exposição que não tem por onde se cobrir. É bem isso, falta, né? Mas estamos a caminho de... Agora, estávamos à beira do abismo, mas conseguimos dar um passo à frente. Né? Fazer uma perguntinha. Me conta dessa vida paralela veterinária com estúdio, festa, gandaia que você tinha. O que é isso? Cara, é legal, assim. Eu acho que tudo começa, ou começou, a parte essa que você disse, extra, pela música, cara. Eu sempre gostei de música, assim. Então, sempre toquei bateria. Tenho banda... Tanto é que o Plínio veio com a camiseta da minha banda. É verdade. E aí uma coisa vai levando a outra, assim, sabe? De você gostar... E rock. Hardcore, assim. Extremo. E é meio que um passatempo, cara. É um hobby que você... Que a gente leva a sério, sabe? Mas é um hobby. Não dá pra você, por exemplo... vou ter uma banda de hardcore pra ganhar dinheiro. Cara, você tá errado na essência, sabe? Não existe. Assim. Pode ser que algumas bandas deem certo e você acabe vivendo disso. Mas você montar uma banda do estilo que a gente toca... Achar que vai ganhar grana... Não, você tá errado. Você acha que você tá errado. Porra, não é pra isso, sabe? Você pode... Se um dia der certo, beleza. Mas você não pode contar com isso. Exato, assim. E aí tudo começou nisso, de gostar, de ter o tempo, de... Cara, de querer se dedicar mais a isso. Cara, mas isso eu acho fantástico para nós veterinários, que a gente quase não tem hobby, né? Cara, nosso hobby é bicho. E é algo que eu sempre, bato na tecla, assim. Lógico, quando você tá naquela fase de formação, né? Você quer, fiz tal coisa, mas, quando a gente hoje em dia vai para congresso, entre nós, a gente pouco fala sobre bicho, cara. Sabe? A gente quer conversar, quer falar besteira. E é isso, mas é uma visão muito real. Falta hobby pro veterinário. E falta, cara, cultura, eu vejo assim, no todo. Saca? Você... Raça tua sem cultura. Falta, assim, poucas pessoas você conversa. Putz, fui numa exposição legal que tá tendo, sabe? A gente gosta tanto do que a gente faz, cara, que a gente só quer fazer isso, assim, sabe? É bem isso que eu falo do hobby. Brincando, né? Esse final de semana a gente tava na casa de um amigo, praticamente 90% veterinário lá, né? A mulher do Marcelo, a minha, o Adalto, todo mundo vet. Né? Então o vet acaba ficando só com o vet. E pouco sai, assim, E, cara, que é uma pena, assim, porque, por exemplo, quando eu fiz a pós em administração, parece que vira uma chave na cabeça que te ensina a solucionar problemas de uma outra forma que você não enxergava, assim, e sabe? Por que administração? Primeiro que eu acho que todo mundo deveria fazer isso é fato. com administração. Quem Concordo. tem negócio próprio ou quem quer administrar a própria vida financeiramente. Concordo. Eu estava, inclusive, falando isso no mestrado agora, de
como você, sei lá, começa a ver disciplinas que poderiam entrar num currículo básico, seja na faculdade ou na escola, sei lá, administração básica, programação básica, sabe? Pô, agora parece colocar educação financeira, né? Tem algumas escolas já que tem. Já colocando que, na meu ver, é super importante. Porra. É vital. Programação, resolvi um problemaço do mestrado com um código de Python, sabe? Que eu não sabia usar, eu fui meio que atrás, consegui fazer meia bomba, aí arrumei um amigo, ele me ajudou falando, é assim, assim, assado. Cara, você soluciona problemas ali, sabe? Eu ia ter que avaliar, sei lá, 1.000 entradas por ano, são 7 anos, sei lá, quase 10.000 entradas de animais para fazer geocodificação. E aí tem um programinha. Um código do Python que você aplica, ele transforma endereço em coordenada. Porra, sensacional, né? E é algo que para quem trabalha com isso é básico, mas o básico poderia ser para todo mundo, sabe? A gente podia ter pelo menos o básico, né? E administração, pô, o cara sai da faculdade e vai montar a sua clínica. E aí? Não sabe o que é um livro caixa, né? Verdade. Assim, né? Não sabe. Fluxo de caixa. Eu apanhei na unha. Tudo de administração que eu sei é te apanhar. E você faz o que com o seu lucro? Você gasta, você investe, você faz o quê? Exatamente. Aí você vê que, tipo, se você pega aquilo e investe, você tá ganhando mais do que se você mantém a clínica aberta. E você fala, cara, que eu tô fazendo aqui? Ainda bem que você, tipo, viu isso, né? Porque senão você fica ali naquele looping. Então. E aí eu fiz a administração meio que por isso. Era a época que eu tava entre safra do CRAS ali. Queria fazer algo que eu nunca tinha feito, tipo, para desafiar mesmo, e fui fazer a pós em ADM ali no INSPER. Que é uma puta pós legal. Lembra, que a gente almoçou um dia junto ali? Lá perto do café da manhã. E aí foi isso. Foi desafiador, foi legal. E o lance do estúdio, voltando? E aí teve o estúdio durante um tempo, assim, que a gente mais fazia... Não era um estúdio de ensaio, porque ficava num prédio. Não dava muito certo. Eu tava falando... Hardcore com um prédio. Mas fazia... Para! Porque não é agradável, sabe? E é o intuito, é ser desagradável mesmo, o tipo de música, não agrada a todo mundo e eu tô pleno com isso, não tem problema nenhum. Eu não sou aquele que vai chegar num churrasco e falar, vou pôr minha banda aqui. Não. Embora tem uns que botam raça negra, sertanejo, né? Mas tem um monte de gente saindo da inscrição no podcast só por essa crítica. Só por essa crítica, eu adoro. Você empresariou um dos Bauers, não foi isso? A gente tinha um selo junto. E aí... Como é que chamava o selo? Girl Inc. Records. Nossa. Tipo, totalmente... Quem fala isso é totalmente anticomercial, se você pensar em qualquer regra de marketing, sabe? Já não cola. Mas pro nicho que a gente queria atuar, ok, cara. Tipo, agenciar umas bandas... O Bauer também toca ainda, né? O Adriano. Os irmãos. O Adriano Bauer, né? Que é veterinário também, trabalha com répteis em Jundiaí, assim, um cara super conhecido, né? O Adriano, competentíssimo. Eles tocam já tem um tempo e aí meio que, putz, vai ficando junto, vamos montar um selo, vamos. E foi legal, assim, a banda deles, cara, teve um momento bem aí melhor que a minha. Eles fizeram turnê nos Estados Unidos, foi bem legal. Legal, cara. Legal. Legal. Não sabia dessa. Tanto é que eles foram assinados na América do Norte, se eu não me engano. Acho que era só América do Norte, assim, pelo selo do baixista do Megadeth. Assim, nossa. Tinha uns endorsers, foi tipo... Aí foi bem, cara, foi bem pra caramba. Aí você chega uma hora da banda que você fala, bom... Ou eu me dedico a isso, e aí você tem que ter um caixa, uma saúde financeira para isso, porque não dá para você falar, daqui para frente é música. Tá, mas vai entrar grana da onde pra você viver? Da onde vem? Ou é onde a maioria das bandas acabam, quando, tipo, precisa dar aquela mudada. Ou a gente leva isso muito a sério e vive disso, ou... Vou voltar pro Parque Ecológico. O parque.
E então foi isso, mas foram bons anos divertidos. Ah, que legal. E você fechou um pouquinho antes da pandemia. Cara, foi louco, assim. Eu entreguei, eu tava contando em o estúdio. Eu tava tentando manter os dois juntos, né? Tanto o estúdio quanto ir trabalhar no parque. Só que fica desumano, cara. Porque você entra pra trabalhar às 8, eu entrava às 8 no CRAS e saía às 10 da noite do estúdio, 9 da noite. Porra, não aguenta, assim. Chega uma hora que você... Por isso que separou. Aí não tem hobby que resista, você não estuda, sabe? Né? O hobby deixa de ser o hobby, né? Começa a ficar pesado, né, esse dia. Então foi isso, assim. Aí eu entreguei o estúdio em novembro de 2019 e em março o mundo acabou. Você teve Covid? Não? Tive faz 3 semanas. Mas tá de boa agora? Não, sossegado. Assim. Tomei vacina. Não, foi sossegado. Vocês tiveram? Eu tive também 2 vezes aí. Não. Véspera das férias. Me chamaram para... Pô, passei o grosso da pandemia trabalhando todo dia. Nas e aí férias... já assim, tava saindo de férias, aí uma veterinária me pediu uma ajuda que uma cliente dela tinha um cachorro doméstico que ninguém conseguia dar a vacina. Você anestesia com a zarabatana? Mas, porra, anestesio, né, velho? Anestesio onça, cachorro. Vamos lá. Moleza, né? Fomos lá, anestesia. E a dona do cachorro, pô, uma puta casa legal, da casa da Vila Madalena, mulher super simpática. E eu nem gosto de chá, cara. Aí a mulher ofereceu um chá que ela fazia de não sei o quê. Eu tirei a máscara, fiquei tomando chá. Férias em casa. Cara, férias com Covid. Não, eu tive... Cara, assim, sempre fui o chato, sabe? Tanto é quando... máscara, sempre. Quando começou a pandemia, meus amigos falaram que, porra, tem que ficar em casa, não sei o que, meus amigos falaram, a gente vai ver como é viver como o Bruno agora. Porque eu sempre fui meio uma pessoa mais reclusa, assim, tipo, e aí, cara, me cuidava. Aí um dia eu acordo, assim, dor de garganta. Falei, eu fui dormir, não tinha dor de garganta. Aí eu era tão noiado, ainda sou, que eu tinha um monte de teste em casa. Aí fiz... Cara, na hora. Positivo já. Puta na vida. Hora, assim. Você consegue identificar de onde você pegou ou não? Putz, não. Cara, essa doença é bem louca, né? É louca. E assim, eu não me adaptei, por exemplo, com máscara de pano, não. Eu só usava N95. Que é aquela que não respira. Tipo isso, assim. Mas... Da 3M. Mais segura, cara. Aguenta o tranco. Lógico. O Bruno, e a Bravas? Como foi isso? Você foi presidente da Bravas? Como foi isso? Conta dessa experiência aí. Cara, foi muito legal. Assim, foi algo... Acho que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na vida, assim, saca? Deixa só localizar, né? A Bravas é a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens. Isso. Onde se conhece tudo, né? Também tudo dali. É a curva do rio. É a curva do rio. É a curva do rio, né? Onde enrosca tudo. As coisas tudo lá. Enrosca tudo. Foi bem, cara, gratificante, assim. Fiquei de 2015 a 2019, então foram dois mandatos direto, assim, consecutivos. E eu tinha um objetivo que era... Mudou muito, por exemplo, se a gente pegar de 2003 para cá, da onde vem o dinheiro do Congresso? O caixa, né? Porque antes você tinha agências fomentadoras, você tinha a FAPESP apoiando, CAPES apoiando. Eu lembro, porra, você pega no material, tava lá o logo delas, assim. Uma agência de meio ambiente ou outra, dependendo de onde você ia. E, cara, todas essas verbas dos últimos tempos pra cá foram sendo minadas, assim, não existe mais, sabe? E aí você fala, porra, preciso fazer com que isso se perpetue. Foi na mesma época que eu entrei na pós em administração e eu tinha um objetivo que era devolver uma saúde financeira para a Bravas para que consiga, por exemplo, como agora, investir no lance da especialização, que vai custar uma grana. Isso vai ter que... Todo o arcabouço ali para fazer tudo isso rodar vai ter um custo. E foi isso. E aí a gente começou a reformular tudo, assim, desde o formato do congresso, a formato de anuidade, curso, evento, apoio a eventos, sabe? Então... Ou seja, profissionalizou, né? Algo que já tinha vindo, mas... Estava vindo numa crescente, melhorou assim, a administração, é isso. E tanto é que era... nos 2 primeiros anos, assim, que eu era presidente,
eu tava fora do CRAS, então o pessoal me olhava e falava, meu, onde você trabalha? Quem é você? Eu sou do estúdio. Eu sou do meu estúdio. Então ficou um negócio meio assim, mas quando as pessoas viram que começou a dar certo, falaram, não, tá Continua aí. E foi quando vocês meio que voltaram a frequentar o congresso, cara. Foi ali de Goiânia e Curitiba pra frente ali. Em Curitiba foi a grande virada, em 2017, assim. Financeira. Foi ali que... E o legal, assim, é que com toda essa mudança, o Congresso da Bravas teve um aumento, né? E assim, Matu e Barbante tem um papel muito importante, que ele deu um salto de qualidade, né? Sim. E depois, mesmo com essa mudança financeira, vocês conseguiram manter no mesmo padrão, né? Sim. O Congresso da Bravas hoje, ou desde aquela época, é um congresso sempre reconhecido, né? Cara, e assim, durante a minha gestão, eu sempre queria que fosse algo meio vanguardista, assim, sabe? De trazer temas... Que ninguém falou, né? Que ninguém falou e que muitas vezes, acho que teve nos 2 primeiros anos, assim, a gente fez aquela dinâmica no primeiro dia sobre eutanásia, por exemplo. De entregar um problema e as pessoas solucionarem, assim, sabe? Então é muito mais um formato que a gente está longe de alcançar ainda, mas é muito mais parecido com um formato de congresso europeu e norte-americano, onde você tem uma participação dos congressistas muito mais efetivas, assim, onde tá lá não, só não é só aquela palestra conteudista, é algo muito mais interativo, construtivista, né? sabe? Que se constrói ao longo do congresso. E era essa meio que a visão que eu queria passar. E eu acho que rolou em termos, assim. Foi legal. E em Curitiba foi quando a gente falou, meu, a gente precisa fazer com que isso dê certo, saca? Porque tá ali. E sempre foi. Pauta de Assembleia Caixa, tá com R$1.000. R$1.000 de caixa. O Congresso... Hoje tem uma saúde financeira tá Ok, estável. E tipo, sei lá, você via Parabéns, na né, Assembleia... o Congresso, a Bravo movimentou, sei lá, R$100.000. Quanto tem caixa? Menos 1.000. Você fala, meu... Então, assim, você tem que sentar a bunda e fazer conta, cara. Não tem outra solução, sabe? E aí entra, sei lá, eu sempre encarei como uma tríade, assim, pensando no produto congresso, né? Que é o local, programação, é a parte científica, social e de localização, onde o congresso vai ser. Eles têm que fazer esses 3 andarem juntos, cara. Uhum. E é legal que a Bravas, né? Primeiro, hoje, o Rodrigo, né? O Dr. Selvagem, ele sempre colocou, né? Que, bom, não vou falar, mas o congresso tal é para você ver os amigos. E o Congresso da Bravas é onde você leva os seus trabalhos. Mas eu acho que além, né? Você leva os seus trabalhos e vai ver os amigos também, né, cara? A parte social é muito importante. Porque geralmente a lembrança que a gente leva para casa é da parte social, cara. Saca? Você aprendeu, você fez, mas aquele sentimento, porra... Tem pessoas que você só vê uma vez por ano. Sim. E é no congresso. Sabe? Então, sei lá, o pessoal de BH, que são meus amigos, eu os via uma vez por ano no congresso, assim. Então, é legal. E as pessoas esperam esse momento, assim. Então, é aquilo, tem que tudo andar junto, cara. Não dá pra você fazer só uma coisa e... esse daí... Quem quiser que se vira, né? Vamos marcar de programação social, marca um bar aí. Não, cara. Faz um negócio legal, sabe? Oferece. E eu me lembro, você falou dos congressos de São Pedro, né? Eu me lembro que na época São Pedro era uma coisa que pra gente era muito agradável, porque você acordava de manhã, ia tomar café da manhã, tava todo mundo lá. O palestrante internacional, né? Sentado do seu lado. Puta, São Pedro, sei lá, rodou tanta gente ali. O Bennett foi, nossa, foi... O primeiro que eu vi, foi lá em 2003, foi o Aguilar. Francisco. É Afonso? Não. Aguilar. Francisco. É Francisco. Não lembro, mas é Aguilar. Não, eu lembro que na primeira palestra, um vídeo de... Cara, eu era estudante, assim. Você tá, porra... E queria votar, né? Não, mas esse foi no ano seguinte, que eu já tava, porra... mas você vê ali, ressuscitação cardiopulmonar em elefantes. Você fala, cara, que foda. Você nunca mexeu no elefante na sua vida, filho da puta. Mas estimula pra caramba, cara. Né, cara? Você é um estudante, você tá ali, cara, porra, super receptivo. Então,
valeu demais, assim. E é isso que você lembra, sabe? Lembro das festas. No primeiro ano, colocaram a gente pra tocar na banda, festa. eu e o menino. Que legal. Não conhecia ninguém, cara. E ele falou, não, vai lá, toca lá uma música. A gente tocou, sei lá, um Ramones, assim. E foi legal, cara. Então, é isso. Eu acho que a Bravas é algo que eu me orgulho de ter feito parte. Assim, de fazer ainda, sabe? Tá lá, eu não sou mais diretor, mas estou como conselheiro, assim. E é legal, cara. E fazer parte, não só fazer parte ali da diretoria, mas fazer parte como um associado também, sabe? Você tá ali em prol de algo maior, sabe? Quando você paga anuidade, você, pô, tá contribuindo, não, mas tá acreditando em algo, cara, sabe? Você pertence, né? Algo que tem um assim. objetivo, né? De melhorar isso que a gente faz, cara. É fantástico. Um grupo de pessoas que trabalham com algo muito específico e a Bravas acaba fazendo esse grude. A gente vive em microbolhas, né, cara? Uma microbolha. A Bravas é uma microbolha, assim, legal pra caramba, inclusive. E aí você encontra aquelas pessoas que te inspiram, né? Aquela que você olha assim e fala, pô, eu queria ser assim... Quando crescer, né? Assim, nesse momento. E até repartir o mesmo problema, porque na área a gente vive basicamente os mesmos problemas. E a Bravas tem um lance que, apesar de ser veterinários de animais selvagens, a gente escolheu algo que, das especialidades, é a mais generalista de todas, né? Com certeza. Geral de bicho estranho. Então, assim, qualquer outra especialidade se aplica a animais silvestres também. Então... A dinâmica do congresso é legal, assim, de você estar tendo uma palestra de peixe, na outra uma de oftalmo, sabe? E isso é bacana, cara. Eu acho muito legal. E acho que no meu último discurso de abertura, eu tava lá em cima, assim, na mesa, e eu pude ver pessoas, por exemplo, o Matias, que tava lá. Você acho que você não tava no último, né? 2019. Onde foi? Não, você tava em Floripa. Não foi. E, cara, eu tava fazendo discurso e vendo pessoas que estavam na mesa no meu primeiro, e eu tava na mesa e eu encerrar aquele ciclo, entendeu? Então, você fala, porra, que bom. Sim. Porque é sinal que as coisas estão andando. Estão andando e que, tipo, tem um ciclo, sabe? Que provavelmente vai ter outra pessoa aqui, que eu vou estar lá embaixo depois, e é isso, cara. Tudo tem um fim, assim, e foi legal. Cara. O importante é que cada pessoa nova que entra traz alguma coisa, melhora alguma coisa. Sim. Né? A ideia é sempre e para evoluir. Então foi bem legal, cara. Foi algo bacana. Bom. Fechamos por hoje. Você vai cantar no final? Não? Vai tocar alguma coisa? Tem bateria lá embaixo. Você viu que tem uma bateria lá no Tem mesmo. Tem, porra. Não, mas ainda tem que manter a estrutura. Pô, Bruno, obrigado, velho. Muito agradeço, obrigado mesmo você estar aqui com a gente. Meio copinho. Bebeu meio copo, é verdade. Vocês me põem pra falar. Essa é a tática, a gente paga menos. Aí paga menos. Velhão, valeu mesmo. Agradeço, pô, foi sensacional. Obrigado pela força por estar aqui com a gente. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Bruno. É massa. Porra, legal, velho. Foi